Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje, como prometido, vamos conversar com o professor Fernando Diogo, da Universidade dos Açores, que vai fazer o retrato social dos últimos 30 anos da região. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. Este ano, na Sé Catedral, as celebrações da Semana Santa não deverão sofrer grandes alterações, apesar das restrições impostas pela pandemia, acredita o Bispo Dom João Lavrador. Eu penso que, embora com todo o cuidado e com toda a responsabilidade, cumprindo todas as regras sanitárias, mas que em termos celebrativos nós poderemos realmente realizar a Semana Santa, que vai contar desde o Domingo de Ramos com a celebração que será só dentro das igrejas, porque não pode haver cortejos exteriores, mas que haverá a celebração que dá início à Semana Santa. Depois teremos 3 celebrações com os sacerdotes, uma em Ponta Delgada, na segunda-feira da Semana Santa, com os padres da Vigararia do Nascente. Depois teremos na terça-feira com os padres da Vigararia do Ocidente, na Horta. E depois teremos propriamente a missa crismal e, portanto, também com a renovação dos comércios sacerdotais dos sacerdotes da Vigararia do Centro e de uma maneira muito particular ligada à Sé de Angra. Portanto, espero que as celebrações se possam fazer. E depois começa o Tríduo Pascal, como é já habitual todos os anos, na Quinta-feira Santa, com a Missa da Ceia, na Sexta-feira Santa, com a celebração da Paixão do Senhor, e no sábado com a Vigília Pascal e depois no domingo o anúncio da ressurreição e o domingo da ressurreição. O Bispo de Angra acredita, há algumas semanas da Páscoa, que os números da pandemia sejam mais animadores até à Semana Santa. Ainda estamos a uma certa distância, embora realmente estávamos na esperança de termos melhores condições e já aliviados totalmente do vírus. Quem olhava do ano passado para este ano pensaria que estaríamos numa condição melhor. No entanto, ainda temos que contar com algumas limitações, embora, se Deus quiser, esperamos que dentro de um mês, que é quando temos a Semana Santa e a Páscoa, que as circunstâncias ainda estejam melhores ao que estão neste momento, seja pela vacinação, seja pela responsabilidade de todos em cumprirmos as regras sanitárias, e, portanto, podemos, até pelo próprio tempo, que certamente melhorando um pouco mais e aquecendo mais o clima, tenhamos melhores condições para que se vá erradicando este vírus. Positivo relativamente às celebrações litúrgicas da Páscoa, o Bispo não é tão otimista no que concerne às celebrações do Espírito Santo, uma vez que promovem outro tipo de ajuntamentos sociais. O movimento das equipas de Nossa Senhora costumava promover um encontro anual com os casais durante um fim de semana inteiro na Ilha Terceira. Com a atual situação pandémica, o orientador espiritual das equipas, Padre Gregório Rocha, adiantou ao Igreja Açores a alternativa encontrada para a realização do encontro, ou, neste caso, encontros. Nós habitualmente fazíamos um fim de semana inteiro com todas as equipas, que chamávamos de retiro anual, mas este ano, atendendo às circunstâncias da pandemia, achámos que não era prudente estruturarmos o trabalho à semelhança dos outros anos, porque implicava a junção de muitas pessoas e muito convívio entre as pessoas. Então está a ser estruturado da seguinte forma: nós vamos fazer 3 tardes independentes e dividimos os casais pelas 3 tardes, para dar 3 grupos mais pequenos. Teremos uma tarde agora no dia 6, outra tarde no dia 7 e outra no dia 14. Há um tema que é comum às 3 tardes, que será o sonho de Deus, e com este tema assim, ou com este slogan, pretendemos realmente fazer uma reflexão, ainda que breve, não é propriamente um retiro, a partir do capítulo 4 da encíclica Amoris Laetitia. A encíclica que dá um mote ao Ano da Família, que arranca já a 19 de março. O tema base será exatamente o sonho de Deus, que é o amor, naturalmente, não é? E, portanto, vou explorar essa perspectiva do amor a partir do capítulo 4 da Amoris Laetitia e também da carta do Papa, da Carta Apostólica sobre São José, onde aparece também ali a figura de São José e o seu papel na família.
E, portanto, serão estas duas vertentes, digamos assim, que serão exploradas na reflexão, e depois dessa reflexão haverá um momento para o chamado debate sentado, em que cada casal vai dialogar um pouco em casal, e depois teremos um testemunho ou dois de casais que já estão no movimento a partilhar um pouco o que é que significou e o que é que significa o facto de estarem neste movimento para a sua vida conjugal e para a sua vida familiar, e depois terminaremos com um momento de adoração ao Santíssimo, com um momento de oração e de meditação. Uma alternativa para não deixar passar a época habitual do retiro em branco, sem colocar em causa a segurança dos cerca de 60 casais inscritos todos os anos neste retiro. No próximo dia 27 de março, a delegação do Serviço Diocesano de Apoio à Evangelização, Catequese e Missões da Vigararia Nascente propõe um retiro para todos os catequistas da Diocese de Angra. O encontro online terá lugar na plataforma Zoom e vai refletir sobre a contemplação, uma vida interior, como adiantou o responsável Padre Carlos Simas ao Igreja Açores. É um tema muito importante, principalmente porque a contemplação leva-nos uma experiência profunda com Deus. Ocorrendo num ambiente digital, tendo em conta as condições que temos da frente e para não criarmos riscos sociais, tivemos que nos reunir e ponderou-se também fazer neste ambiente digital, que para nós é um desafio. É a primeira vez que nós vamos fazer algo deste tipo, mas que já temos recebido feedback das comunidades muito positivo. Os catequistas querem participar. Em algumas comunidades os catequistas vão se reunir nos salões paroquiais, mantendo a distância, projetando e dando oportunidade às catequistas que não estão muito por dentro das informações digitais e das formações digitais, também a participarem no retiro e também a proporcionarem um momento de partilha entre todas. Uma oferta de reflexão para todos os catequistas. A delegação quer garantir que nenhum dos interessados fica de fora do encontro. Vamos sondar ainda este mês as paróquias, quantos catequistas é que vão participar de cada paróquia, para podermos ter mais ou menos uma ideia de quantos catequistas vamos ter. Depois disso é que nós vamos proceder à inscrição no Zoom, para podermos, atendendo às limitações do Zoom, que nós já conhecemos. Se for acima do número que é permitido gratuitamente, nós vamos ter que pagar, e então para dar lugar também à presença das catequistas. O link vai ser disponibilizado na nossa página, que já está disponível na Igreja Açores, e que também já está disponível pelos próprios catequistas. Será um link geral para todos. Todos podem ter acesso a este link, e também estamos a ponderar em colocar disponível no Facebook, caso haja muita adesão e que o Zoom não dê. O retiro está dividido em 2 momentos, uma primeira parte expositiva pelo sacerdote e um segundo momento de contemplação e meditação com a exposição do Santíssimo Sacramento. A Pastoral Juvenil na Ouvidoria do Pico tem um novo sítio nas redes sociais, apresentado a 23 de fevereiro. O objetivo é divulgar materiais e testemunhos de preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Começamos por uma celebração eucarística no dia 23 de dezembro no Santuário do Bom Jesus, que é a igreja jovem designada pelo nosso Dom João para as preparações. Nós, no passado dia 23 de fevereiro, lançámos uma página do Facebook da Ouvidoria, onde vamos disponibilizar para todos os jovens do Pico todo o material referente às Jornadas Mundiais da Juventude. Também, todos os dias 23, nesta página vão ser também disponibilizados uns testemunhos de todos os jovens que participaram nestas jornadas, portanto, testemunho também dando aqueles que estão-se a preparar para celebrar as jornadas, a experiência de outros que já participaram. Portanto, no dia 23 foi de uma jovem que faz parte também da equipa da Pastoral Juvenil da nossa ouvidoria,
que deu o seu testemunho das Jornadas Mundiais da Juventude em Toronto, e depois vamos todos os meses, portanto, no dia 23, ter uma atividade. O padre João Ponte, responsável pela pastoral juvenil na Ouvidoria do Pico, diz que há muito trabalho a fazer na sensibilização dos jovens do Pico para a Jornada Mundial da Juventude. Que nós não temos praticamente grupos jovens, chamados grupos jovens, como na Terceira e em São Miguel. Mas a intenção da pastoral juvenil neste campo é aproveitarmos estas catequeses que foram disponibilizadas e esta caminhada que é feita para as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023, para fazer estes dois trabalhos, no sentido de levarmos um grupo para as jornadas, pelo menos uma dúzia de jovens para as Jornadas Mundiais da Juventude, e também incentivar os jovens à criação de grupos de jovens para a dinamização da pastoral juvenil. Levar jovens da Ouvidoria do Pico a Lisboa em 2023 é o objetivo da equipa, que agora cria um canal de comunicação de maior proximidade. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. Apresento hoje uma obra açoriana, uma grande obra de um grande autor, Artur da Cunha Oliveira, conhecido como o Padre Cunha de Oliveira, natural da Graciosa, estudioso da Bíblia, um grande biblista, cujas obras acho deviam ser bem mais conhecidas. É uma obra rigorosa e científica de um grande biblista. Trata-se da obra do livro Jesus de Nazaré e as Mulheres, com o subtítulo A Propósito de Maria Madalena. Obra de grande fôlego, um dos objetivos do livro é contrapor cientificamente e historicamente factos históricos à obra de Dan Brown, O Código da Vinci, cuja tese central é a de que Jesus teria casado com Maria Madalena e daí ter surgido uma descendência a que chamariam sangue real ou santo graal. Cunha de Oliveira contrapõe, afirmando que Jesus não casou com Maria Madalena, fundamentando-se em factos históricos. Um livro rigoroso e bem conseguido. Para além desse tema de Maria Madalena, quem era Maria Madalena, que não era prostituta nem pecadora arrependida, seria eventualmente uma insigne mulher natural de Magdala, na Galileia. Para além de Maria Madalena, o livro percorre todos os encontros que Jesus teve com as mulheres do seu tempo. O livro faz também um capítulo sobre a condição feminina em Israel há 2000 anos e a forma revolucionária com que Jesus promoveu a condição feminina. A sogra de Pedro, a mulher com fluxo de sangue, a cananeia, a viúva de Naim, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, a samaritana, a mulher adúltera, a pecadora arrependida, a viúva pobre, as mulheres que acompanham Jesus durante a sua vida, as filhas de Jerusalém, Maria Madalena. É interessante notar que Jesus teve muitos adversários que se contrapuseram à sua mensagem e à sua pessoa, e até muitos inimigos. E por isso terá acabado numa cruz. Nenhum desses adversários ou inimigos era mulher. Cunha de Oliveira já nos presenteou com obras sérias e rigorosas. Na minha ótica, esta, Jesus de Nazaré e as Mulheres, é a mais bem conseguida. Publicado em 2011 pelo Instituto Açoriano de Cultura, esta é uma obra teológica, histórica, científica, rigorosa, que merece ser lida. Entre Vistas,
com o padre Teodoro Medeiros. Estão na moda as séries que exploram a complexidade de personagens atormentados interiormente e com aspectos sombrios e até criminosos no seu caráter. Lembramos Dexter, uma famosa série em que o protagonista era um assassino em série nos tempos livres enquanto trabalhava para a polícia. Prodigal Son, Filho Pródigo, é exibida em Portugal no TV Cine Action e centra-se no filho de um psicopata que ajuda a polícia a reconstituir o perfil de outros assassinos e a caçá-los. O pai está agora preso, mas o filho serve-se do que aprendeu sobre ele para resolver novos crimes. A série está longe de ser perfeita e recorre ao tipo de coincidências e truques artificiais que infelizmente se tornaram comuns nos produtos destinados a assustar os espectadores. Mesmo assim, a demanda de Malcolm Bright para recordar-se do seu passado, do seu possível envolvimento nas atividades, digamos, extracurriculares do pai, adiciona à ação de cada episódio uma dimensão autorreveladora que a torna interessante, mesmo para os espectadores com alguma exigência. Um santo domingo, bom visionamento, uma boa semana para todos. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o professor Fernando Diogo, investigador e professor da Universidade dos Açores. Vem como prometido na última semana falar sobre o estudo apresentado esta quarta-feira num webinar. Chama-se Açores, Retratos e Tendências Sociais. Ele é também coautor do livro com o mesmo nome que editou com Gilberto Rocha. Obrigada por estar connosco neste programa, como, aliás, já tinha prometido, professor Fernando Diogo. É um prazer, obrigado também. Como é que decorreu este webinar? Nós conversamos antes dele acontecer, de apresentação deste estudo social de 30 anos de evolução dos Açores. O webinar correu muito bem, estamos muito satisfeitos, é uma forma nova de lidar com as pessoas. Neste caso tivemos 80 participantes diretamente no Zoom e mais cerca de 250, 260 através da transmissão em direto pelo Facebook, portanto mais de 300 pessoas. Numa região como os Açores, alguns dos quais televieram do continente para assistir ao webinar. Tivemos, por exemplo, uma turma da Universidade da Beira Interior com o respectivo professor. Estamos muito contentes com a adesão que tivemos no webinar e com os ecos que estão a decorrer à volta dele e dado a relevância e o interesse do assunto, pensamos nós. Este webinar tocou ao de leve algumas conclusões. Quais foram as descobertas mais importantes deste estudo na sua ótica? Este é um estudo que é feito no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, no seio deste Centro de Investigação, SICS Nova UAC, SICS UAC, e é feito por uma grande equipa, que vai variando um bocadinho ao longo do tempo, mas nunca tem menos de 10 pessoas. É coordenado por mim e pela professora Gilberta Rocha, que incide basicamente em duas coisas. Uma coisa é perceber quais foram as grandes transformações da sociedade açoriana ao longo deste período, que vai de 1981 a 2015. 1981 porque é o primeiro recenseamento depois do 25 de Abril, portanto depois da instalação do regime autonómico. É também o último recenseamento antes da entrada do país na então CEE, e 2015 porque é de facto o primeiro ano em que já se nota a recuperação depois da crise económica grave que nós sofremos. Mas fomos ainda mais longe com o segundo grande objetivo, que tem a ver com a dimensão de comparação. Este projeto, diga-se de passagem, não acaba aqui. O que nós fizemos foi apresentar os dados de um marco, não é? Que é o marco da comparação intrarregional, dentro da região. Comparámos as ilhas, vimos as evoluções das diferentes ilhas, comparámos as ilhas com a região e tentamos, as próximas etapas do estudo, vamos comparar os Açores com o conjunto do país, podemos dizer os Açores com Portugal e não com o continente, com o país todo. E depois vamos comparar também os Açores com as regiões do país, as regiões NUTS 2, que são 5 continentais e 2 insulares, para, de facto, ainda caracterizar de forma mais aprofundada os Açores, e vamos também a nossa ambição recuar no tempo para o recenseamento de 1970,
que é o último antes do 25 de Abril, para melhorar a comparabilidade e incluir já o recenseamento de 2021, que vai começar a ser feito agora nos próximos meses, para continuar a aprofundar o estudo. Nós trabalhamos 7 temas e há descobertas importantes em cada um destes 7 temas em que nós trabalhamos. De uma forma sintética e genérica, eu creio que se pode dizer 3 coisas. Primeiro, os Açores mudaram imenso nestes 30 anos, mesmo muito. A primeira dessas questões é a sociedade açoriana modernizou-se. Modernizou-se não no sentido que nós entendemos a palavra modernização, cuidado, no sentido de se aproximou das sociedades da modernidade avançada. Em diversos indicadores, os Açores aproximaram-se aceleradamente dessas sociedades de modernidade avançada, a começar pelas próprias médias nacionais, não é? Aproximaram-se das médias nacionais. E isto é uma primeira grande questão. A segunda grande questão tem a ver que, apesar deste processo de modernização, houve, em outras variáveis, um arrastamento de comportamentos e modelos de ação tradicionais. Portanto, há aqui, no fundo, uma dicotomia forte, uma contradição forte na sociedade açoriana entre coisas que estão bastante próximas da modernidade avançada que se vive no continente, que se vive nos outros países da Europa, e coisas que estão ainda muito longe dessa modernidade avançada, que são ainda um peso muito forte da tradição nos Açores. E aqui entra a terceira questão que eu queria referir, que é as diferenças entre as ilhas. Nós fomos construindo muito análises com base nos Açores, fomos construindo muito uma percepção dos Açores, mas fomos deixando de lado uma coisa que nós neste estudo vimos que é claramente muito importante, que é a diversidade intrarregional, ou seja, a diversidade entre as ilhas. Uhum. E aqui vamos encontrar, de facto, situações muito dispares. E destaca-se nesta diversidade intrarregional, dentro das ilhas, o caso de São Miguel, que é de facto um caso à parte das outras ilhas todas. E isso vamos vendo tema a tema, capítulo a capítulo, parte a parte do projeto, como São Miguel é muito diferente das outras ilhas todas. Nós até podemos dizer que São Miguel é, para a maior parte das variáveis, violentamente diferente das outras ilhas todas. Depois aparece uma segunda ilha que também tem diferenças importantes em relação às outras, que é a terceira, que está ali numa situação intermédia entre São Miguel e a terceira, entre São Miguel e as outras, mas se calhar mais próxima das outras do que de São Miguel, e depois das outras 7 ilhas, com variações que vão existindo aqui e ali entre elas, e às vezes essas variações são importantes. Por exemplo, estou a pensar em Santa Maria, que em algumas variáveis tem um comportamento muito particular, ou o Faial também, e esta terceira questão é uma questão que, não sendo propriamente nova, eu acho que não está bem acomodada, quer em nós investigadores, quer nos decisores políticos os mais variados, quer também na população dos Açores em geral, destas grandes diferenças que existem entre ilhas nos Açores. Eu dou-lhe só um exemplo, e vou-lhe dar um exemplo que não é um exemplo qualquer, que é um exemplo de grande peso. Quando nós dizemos que os Açores são a região mais jovem do país, quando nós dizemos que dos 5 concelhos mais jovens do país, 3 estão nos Açores, dos quais até o mais jovem é um concelho da Ilha de São Miguel, isso deve-se à Ilha de São Miguel. Porque nós temos ilhas nos Açores que são extremamente envelhecidas, como por exemplo o Pico. Não é? Se o Pico é o campeão, temos também aqui a Graciosa com valores elevados, São Jorge também com os valores elevados, até as Flores. Por exemplo, o índice de envelhecimento do campeão, do Pico, é praticamente o triplo do valor de São Miguel, praticamente 3 vezes mais. Este livro foi dividido em 7 capítulos, foi apresentado em 7 capítulos. Começamos com o capítulo 1, que fala sobre a população, e no seguimento desta conversa, com a professora Gilberta Rocha, as principais conclusões para além desta taxa de envelhecimento tão dispara entre ilhas. Uma questão importante, portanto, agora estou a meter um pouco a foice na seara alheia, não é? De facto, é a área de especialidade da professora Gilberta Rocha. Ela, melhor que ninguém, domina isto, não apenas nos Açores, como até mesmo a nível nacional. Ficou muito claro aqui no nosso trabalho que a população dos Açores não se modificou muito em termos de totais nestes 30 anos, mas a estrutura da população mudou-se. Ou seja, se nós olhamos para o número da população, é mais ou menos o mesmo, tem vindo a diminuir um bocadinho, mas pouco, portanto é mais ou menos o mesmo. Mas se olharmos para a distribuição das idades, não é, vemos que este envelhecimento que nós tivemos aqui a falar, mesmo em São Miguel, tem-se vindo a verificar. E isso é uma das características. Outra característica tem a ver com o aumento da longevidade. As pessoas estão a viver mais anos.
A esperança de vida ao nascer tem aumentado significativamente, muito embora isso não está aqui no estudo, mas porque nós ainda não fomos pegar nesses dados, vamos pegar agora na próxima fase de estudo, mas já o sabemos, não é? A esperança de vida ao nascer dos Açores é a mais baixa do país por regiões, mas mesmo assim tem aumentado bastante, isso nota-se muito. A fecundidade tem diminuído muito, é um outro aspecto também muito importante. Os Açores também já não renovam as gerações. A partir de 1991, grosso modo, diga-se de passagem, os Açores começaram paulatinamente a não renovar as gerações e toda em 2001 já não renovava. O livro está acessível em PDF para quem souber minimamente de informática e pode aceder, e também tem uma versão em papel, mas essa só vamos receber em meio do mês. Já o disseminámos junto dos participantes no webinar e estou agora aqui a dizer que o podemos fazer a quem estiver interessado. Professor Fernando Diogo, no segundo capítulo, com Ana Diogo e Piedade Lalanda, sobre as famílias e as condições de vida, de uma forma muito sucinta, como é que se pode, o que é que se explica deste segundo capítulo? É preciso que, e eu insisto, os nossos ouvintes tenham noção de que aquilo que eu vou dizer aqui é apenas uma pequena parte do que está, de facto, no livro, que podem aceder e do que nós estamos a trabalhar no projeto. E eu estou a escolher aquilo que apareceu no webinar, que de facto são as questões que nós achamos que eram mais relevantes do ponto de vista social e político. Mas há muitas outras, não é? Diga? E há muitas outras, sim. Há muitas outras que vão compondo isto, que vão compondo, digamos assim, o retrato dos Açores, não é? Porque isto, de facto, o livro e o projeto chamam-se Açores Retratos, não é? Retratos e Tendências Sociais, e é de facto isso, é um título muito feliz, que é de facto os retratos e as tendências sociais. Aqui, talvez haja uma das coisas que possa ser bastante surpreendente para as pessoas que nos estão a ouvir, que é o número vimos a propósito do capítulo anterior, que não houve uma grande modificação no número de residentes nos Açores, mas o número de famílias nos Açores aumentou enormemente. Aumentou de 62 mil em 1981 para 81 mil. Como é que isto acontece? Acontece porque o número de pessoas por família diminui. Não é? Aumenta o número de famílias e diminui o número de pessoas por família. Nós demos destaque a uma questão que não está muito consolidada na cabeça das pessoas e que tem impactos profundos naquilo que é a organização da sociedade e o viver em família, que são as famílias unipessoais, isto é, as pessoas que vivem sozinhas. O número de pessoas que vivem sozinhas entre 81 e 2011 aumentou 58%, não é? Okay. Foi um aumento enorme. Por outro lado, as famílias grandes, aquelas que são 5 ou mais pessoas, diminuíram 58% também, não é? Curiosamente. Portanto, aumentou muito o número de pessoas que vivem sozinhas e diminuiu muito aquelas famílias mais numerosas, constituídas por 5 pessoas ou mais. E, aliás, quando nós fazemos como fizemos, que fomos... enfim, aprofundar esta questão das famílias unipessoais, como se chama, nós verificamos que estas famílias unipessoais aumentaram entre os jovens, entre os que estão em idade ativa, portanto os 15 a 64 anos, idade ativa, como também entre os mais velhos, 65 e mais. Mas, a dada altura, aquilo que nós esperávamos que estivesse a acontecer, que é a sociedade está a envelhecer, há mais idosos a viver sozinhos, não é? É verdade que estas famílias unipessoais dos idosos estão a aumentar, mas já foram ultrapassadas pelas famílias unipessoais das pessoas em idade ativa. Isto é, cada vez mais viver sozinho, não é? Nos Açores acaba por ser, eu diria, uma opção de vida, ao que parece, não é? Neste momento, por exemplo, em 2011, que são os últimos dados do recenseamento, tínhamos 5.600 pessoas idosas a viver sozinhas, mas tínhamos 8.400 pessoas entre os 15 e os 64 anos a viver sozinhas. Isto foi ali em 2001 que inverteu totalmente. Tradicionalmente, as pessoas que viviam sozinhas eram idosos viúvos. Neste momento, as pessoas que vivem sozinhas são pessoas em idade ativa, que são pessoas que nunca se casaram, pessoas que nunca viveram com companheiros ou companheiras, pessoas que divorciaram. E mais, nós...
conseguimos ainda aprofundar isto e perceber que estas pessoas são mais homens que mulheres, não é? O que também não deixa de ser surpreendente, já que os idosos a viver sozinhos são mais mulheres do que homens, muito mais mulheres do que homens, mas estas novas pessoas com menos de 65 anos a viver sozinhos são mais homens do que mulheres. Ao contrário, nos mais de 65 são mais mulheres que homens. E entre os 25 e os 64 anos, portanto não são os mais novos, são dos 15 aos 25, são este grupo, dentro dos ativos, este subgrupo mais, de gente um pouco mais velha, entre os 25 e os 64 anos, que corresponde a mais de metade, quase 2/3 do total de pessoas a viver sozinha. E depois há a questão, como no capítulo 1 nós vimos que a fecundidade baixou, isso reflete-se obviamente no número de filhos por casal, não é? Neste momento nos Açores o padrão é um filho por casal, não é? Que são praticamente metade, não é? Aqueles que têm 3 filhos por casal não compensa, não sobrepõe, não é? Ou mais, reduziu enormemente. A queda é vertiginosa. De 81 para 2011, as famílias que têm 3 ou mais filhos, o seu número desceu de uma forma vertiginosa. Se vocês imaginarem uma reta, é uma reta bastante inclinada para baixo, não é? Nota-se muito bem. E a reta das famílias com um filho bastante inclinada para sempre. Portanto, nós estamos a viver cada vez mais uma vida familiar nos Açores de famílias com o filho. É claro que isto tem diferenças entre as ilhas. Cá está, mais uma vez, São Miguel é a ilha onde as famílias são, em média, mais numerosas, mas mesmo assim a tendência regional também está presente em São Miguel, mas de forma mais atenuada, e há ilhas como o Faial, por exemplo, em que a tendência do filho único é muito forte. No capítulo sobre a educação, que é muito completo, de uma forma sucinta, que conclusões é que podemos retirar da educação nos últimos 30 anos nos Açores? Eu aqui gostava de fazer um pequeno parênteses para dizer que eu tenho vindo a defender ao longo, talvez, dos últimos 10 anos, que o principal desafio ao desenvolvimento dos Açores é a educação e formação. E estes dados mais não fazem, de facto, confirmar esta ideia. Há aqui adquiridos na educação conquistas que se fizeram, e coisas que ainda estão longe de ser satisfatórias. Eu creio que podemos usar mesmo o termo de não estamos satisfeitos com o que se tem vindo a passar com a educação nos Açores, mas o sentimento é um bocadinho ambíguo. Por um lado, se nós olharmos para a educação nos Açores, podemos olhar de duas perspectivas. A perspectiva no tempo, de comparação no tempo e a comparação no espaço. Se olharmos para a comparação no tempo, vemos que os Açores mudaram enormemente e que a educação nos Açores avançou imenso. E podemos ficar satisfeitos, mas depois fazemos a comparação no espaço e olhamos para as outras regiões, para o conjunto do país, para a União Europeia e vemos que estamos ainda muito atrás. No livro, esta segunda comparação não está feita, mas nós já temos dados para poder fazê-la. O que é que no livro aparece sobretudo? Aparece esta parte da evolução interna, da comparação entre as ilhas, e podemos observar que há uma batalha da educação que já foi ganha na região, que é a batalha do abandono escolar. Ainda há um bocadinho no ensino secundário, pouco, mas nos ciclos anteriores, sobretudo no primeiro ciclo, esse abandono escolar é um problema particularmente resolvido. Mas claro que há alguns de vocês que tenham estado a acompanhar o debate para as eleições regionais, ouviram falar no abandono escolar precoce. Bom, mas isso é uma variável muito específica que eu defendo que está mais ligada ao insucesso escolar do que propriamente ao abandono. Não vou aqui detalhar, isso daria um programa, essa questão do abandono escolar precoce de 18 a 24 anos, mas só posso dizer, acreditem em mim, porque esta questão do abandono escolar é de facto a grande conquista da autonomia no que diz respeito à educação. Em compensação, em sentido inverso, o que se passa em relação ao insucesso é muito preocupante. Continua a haver níveis, houve melhorias, é verdade, e melhorias significativas, mas continua a haver níveis de insucesso muito grandes na região autónoma dos Açores, e isso depois traduz-se numa população em idade ativa que ainda é muito, muito pouco escolarizada. Isto é o mínimo na União Europeia, é ter o ensino secundário, mas nos Açores, 3 em cada 4 pessoas não têm o ensino secundário. Também falamos um bocadinho das questões da formação profissional.
porque é um outro desafio. Estes ativos altamente desqualificados, como eu tenho vindo a classificá-los, que temos na região, precisam de facto de formação profissional em contexto de trabalho para complementarem as competências que não adquiriram em sede de formação escolar, e isso também é um outro grande desafio num contexto, e nós também vemos isso mais à frente num outro capítulo, em que a esmagadoríssima maioria das empresas açorianas são micro e pequenas empresas. Não é pequenas e médias, é micro e pequenas. E, portanto, como é que estas micro e pequenas empresas vão dar formação profissional? De facto, é um desafio enorme esta dimensão formação do binómio educação-formação ao desenvolvimento dos Açores. É de longe o principal obstáculo ao desenvolvimento dos Açores, é de longe a principal conquista, a principal luta que os Açores precisam de fazer para se desenvolverem, é ganhar a batalha da educação. Está ganha na perspectiva do abandono escolar, aliás, com a ajuda do rendimento social de inserção, já agora, fala-se sempre do rendimento social de inserção pela negativa. Permitam-me também salientar aqui uma coisa positiva que o rendimento social de inserção teve um papel importante para trazer à escola muitos miúdos que de outra forma teriam muita dificuldade em estarem presentes no ambiente escolar. Eu vou sugerir que saltemos a atividade e emprego, apesar de todos serem muito importantes, estamos a esgotar o nosso tempo. Pedia que saltássemos para o capítulo 6, que fala da proteção social, da pobreza e da exclusão. O que é que há a ressaltar neste ponto? Diria três coisas. A primeira é uma questão metodológica que é incontornável sempre que nós falamos da pobreza nos Açores, que é os dados são escassíssimos. E quando mais para trás nós formos, mais escassos são. Para vocês terem uma noção, este livro vai até 2015 e os primeiros dados oficiais sobre a taxa de pobreza nos Açores são de 2018. Mas nós temos dados desde 1994, para trás já não é possível, que foram calculados com base em fontes oficiais, só que não são exatamente os dados oficiais, tal como o INE os calcula para o conjunto do país, já desde 2003. Aliás, dados sobre a pobreza em Portugal com consistência e qualidade só a partir de 2003. Mas, de qualquer forma, nós temos dados de 94 a 2014 e o que nós vemos é que a pobreza é sempre alta nos Açores, chegou a atingir os 40% em alguns anos na década de 90, mas tem vindo a descer, sobretudo a partir do ano 2000, mas houve ali, de facto, uma inflexão, um recuo importante ali em 2009. De 2009 para 2014, perdão, entre estes 2 anos. Nós não sabemos nada no período entre 2009 e 2014, só temos dados para 2009 e para 2014. E comparamos os números de 2009 e 2014 e vemos uma inversão da tendência, ou seja, um aumento da pobreza, e um aumento importante. Isto é o que é o impacto da crise. A crise de 2008 e 2014 teve um impacto forte nos Açores, e nós neste livro vamos vendo em vários capítulos esse impacto. E aqui é um deles. Vê-se bem no aumento da taxa de pobreza o impacto desta crise nos Açores, que nos bateu bastante forte. E esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que aí não tem cão caça com gato, e se nós não podemos ver a pobreza nos Açores com mais detalhe, e até por ilhas ou concelhos, podemos usar aqui o que se chama os indicadores proxy. Esta palavra proxy significa procurador, e, portanto, são indicadores que não são exatamente sobre a pobreza, mas aproximam-se e ajudam a medir a pobreza. Um desses indicadores é o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção tem estatísticas excelentes. As melhores estatísticas que se possa imaginar são o sonho de qualquer investigador usar as estatísticas do rendimento social de inserção, que são muito boas, melhores do que qualquer outras, e nós, usando as estatísticas do rendimento social de inserção, podemos observar coisas muito interessantes nos Açores, designadamente que há grandes disparidades entre as ilhas. Cá está, mais uma vez, São Miguel é a ilha onde de facto se concentra a pobreza. Os senhores ouvintes podem estar a pensar, mas pois é normal, é a ilha maior. Não. Em termos do peso da pobreza na população da ilha, comparando em termos relativos, isto é, controlando a dimensão da população, para podermos comparar as ilhas entre elas. Per capita, neste caso? Neste caso em percentagem, o que é que nós podemos observar? Que de longe São Miguel é a ilha onde se concentra o maior número de pessoas em situação de pobreza, mesmo em termos percentuais. Não é?
A terceira vem logo a seguir, mas a uma distância bastante grande, e depois as outras ilhas. Algumas ilhas têm valores de pobreza que são uma fração muito pequena daquela que existe em São Miguel, em termos percentuais, reafirmo. E, portanto, a distribuição da pobreza faz-se de forma bastante desigual no território insular, tende a concentrar-se sobretudo em São Miguel, em menor grau, em muito menor grau na terceira e muito pouco nas outras ilhas todas, embora com variações nas outras ilhas. Por exemplo, a Graciosa teve alturas em que tinha mais, tinha menos. E nós vemos isso através do RSI, mas também vimos isso através de outros indicadores proxy que são coerentes com o RSI, como, por exemplo, o complemento solidário para idosos, a ação social escolar, que também usamos aqui no projeto. Uma outra coisa que nós também usamos aqui nesta parte é um instrumento de medida que se chama índice de Gini, não é? Que este índice de Gini mede as desigualdades de distribuição de rendimento. Se o rendimento está distribuído de forma muito desigual, muito igual. Bom, os Açores têm aqui um nível de desigualdade de distribuição de rendimento que está acima da média nacional. Aliás, segundo os últimos dados, que não estão aqui neste livro e projeto, mas segundo os últimos dados, é, aliás, a região mais desigual do país. E claramente notou-se um aumento das desigualdades com a crise. Ou seja, esta crise de 2008, 2014, 2009, 2014, ainda não falámos da atual crise que estamos a viver, porque ainda não há dados, ela é tão recente que ainda não tem estes dados agregados que nos permitem ver as coisas, embora, claro, não seja preciso ser nenhum cartomante para perceber que as coisas estão a correr menos bem, do ponto de vista das questões da pobreza. Mas nesta primeira crise de 2008, 2014, que está nos dados, nota-se bem um aumento das desigualdades de distribuição de rendimento. Portanto, nem toda a gente nos Açores sofreu a crise da mesma maneira. Houve pessoas que perderam muito com a crise e outros que ganharam bastante com a crise, como, aliás, me parece que está a acontecer agora. Finalmente, também tivemos a analisar os equipamentos sociais e vimos, de facto, que, mais uma vez, grandes diferenças entre as ilhas, mais uma vez São Miguel como a ilha mais diferente de todas. Vimos que a capacidade instalada, por um lado, nos serviços para as crianças, por outro lado, nos serviços para os idosos, já é suficiente, excepto em São Miguel. Não é? Em alguns equipamentos, por exemplo, nos ATLs, ateliês de tempos livres, ou CATO, como também se diz, em algumas ilhas já excede largamente a procura. O mesmo é verdade, por exemplo, para os centros de convívio ou para o apoio ao domicílio, com a exceção de São Miguel também sempre. O único grande equipamento que ainda se gestiona um bocado, sobretudo em São Miguel, são aquilo que se chama agora estruturas residenciais de apoio a idosos, que antigamente se chamava lares de idosos, agora deram-nos este novo nome, estruturas residenciais de apoio a idosos. E também é uma informação muito importante, vamos vendo, de facto, um crescimento da capacidade disponível, portanto, do excedente, com a relativa exceção de, se calhar, em muitas valências já não precisamos de investir em novas situações de apoio, precisamos, se calhar, de rentabilizar o que já está feito e que já está a funcionar e o que já existe. É claro que, no que diz respeito aos idosos, é preciso algum cuidado, a população deve envelhecer, portanto, a pressão sobre as valências para os idosos é possível que aumente, mas mesmo com o envelhecimento da população, os centros de convívio, por algum motivo que eu não consigo, aliás, não foi alvo, não aparece nas estatísticas, os centros de convívio está a diminuir a frequência. É uma questão que acho que merece algum, ou pelo menos durante este período, alguma reflexão por parte das autoridades, porque é que isso está a acontecer, se calhar algum estudo. Nós, aliás, estamos aqui no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais SICS Nova UAC e SICS UAC. Estamos a trabalhar com a Secretaria da Solidariedade Social, com os ATLs, ou CATO, mas é preciso haver outros estudos adicionais noutras áreas que nos ajudem a perceber o que é que se está a passar. De qualquer forma, por exemplo, na Estratégia Regional de Luta contra a Pobreza, há uma ação muito, muito importante que passa por colocar as crianças em situação de pobreza nas creches e nos jardins de infância, de maneira a maximizar as suas competências com rentabilidade escolar, para que eles tenham o maior nível
o maior sucesso escolar possível. Como vimos, a questão do sucesso é uma questão muito delicada nos Açores, e uma das soluções que está a ser feita é através de colocar as crianças e jovens o mais precocemente possível no sistema, e porque se sabe a nível internacional que quanto mais precoce for a inserção de uma criança no sistema escolar e paraescolar, as creches e os jardins de infância é sistema paraescolar, melhores são os seus resultados escolares ao longo de toda a sua vida escolar e por aí fora. E, portanto, se calhar vale a pena investir nesta área, por exemplo, das creches e jardins de infância para continuar a aumentar a capacidade e colocar as pessoas para, de facto, ver se quebramos aqui a espinha dorsal do insucesso escolar. Depois podemos passar ao capítulo dos crimes, que é o último. Sim, já passamos largamente o nosso tempo de conversa, e ia-lhe pedir que fosse mesmo muito sucinto, e se a questão da criminalidade nos Açores é preocupante ou não. É assim, tem variado bastante ao longo do tempo, não é? Temos dados de 93 a 2015, ela foi aumentando paulatinamente até por volta de 2008, 2009, e depois começou a decrescer. Chegou a estar acima de 10 mil crimes registados por ano, e neste momento já estamos nos 9 mil, não é? Neste momento, em 2015. Essa é uma questão. Outra questão importante é que nota-se bastante o impacto das transformações sociais na criminalidade. Por exemplo, os crimes de cheques sem cobertura praticamente deixaram de existir. Os crimes utilizando as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, passaram de 0 a um número muito substancial neste período. Nota-se bastante as transformações sociais também na criminalidade. A criminalidade está longe de ser impermeável às transformações da sociedade. Professor Fernando Diogo, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Haveria certamente tema para conversarmos em muitas destas edições. Bom trabalho no que continua desta investigação e deste trabalho conjunto pelos professores e investigadores da Universidade dos Açores. Obrigada por ter estado connosco. Obrigado, felicidades a todos. E sempre que tiver novidades, já sabe que poderá, tenho microfones abertos para que possa contar sobre estes estudos sociais. O Igreja Açores regressa na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.